Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina de práticas instrumentais. Práticas instrumentais, se a gente for verificar na apostila, a gente vai estar tratando de assuntos que nós já falamos nas higienes, né? Então, os assuntos já foram, a teoria já foi dada. Agora nós vamos praticar, né? Claro que eu vou fazer algumas considerações a respeito da teoria, né? Mas a gente vai mostrar muitos equipamentos. E por quê? Porque o técnico de segurança, ele precisa disso. Ele, normalmente, é que faz todo tipo de medição nos ambientes, né? Para que outras pessoas façam laudos ou para que ele, em conjunto com outras pessoas, faça o PPRA. E é uma prática de vocês, né? Do técnico de segurança do trabalho. Então eu tenho que saber manusear os equipamentos. E aí a gente vai ter aí durante essa disciplina diversas aulas sobre os diversos tipos de instrumentos que a gente pode, que é a nossa prática, que a gente vai estar fazendo sempre a utilização deles. Na primeira aula nós vamos falar sobre os equipamentos voltados para o calor. Do calor para você medir um ambiente comum, né, que é o termômetro, né, ou para você medir a sobrecarga térmica, que é o meu medidor de estresse térmico, que mede o IBUTG, né? Agora, vamos mostrar também o local apropriado para colocar esse equipamento, como que eu tenho que fazer minhas leituras, o que eu preciso verificar no ambiente, para que a nossa medição saia a mais adequada possível. Na segunda aula, a gente vai fazer, ver a parte de iluminação. Então, qual o nível de iluminamento que está naquele local? Vai utilizar o luxímetro para isso. E a gente também vai verificar algumas situações que a gente pode fazer medições de refletância e do contraste dos ambientes, para melhorar o ambiente, para que a gente não torne aquele ambiente um ambiente que possa ocorrer algum tipo de acidente ou de gerar algum tipo de estresse porque a iluminação não está adequada. A gente vai ver os diversos tipos de ambiente e temos que comparar agora com a nova NBR, né, 8995-1, que substitui a NBR 5413. Tá? Então, dessa forma, a gente vai verificar como que essas medições podem ser feitas. Na terceira aula, a gente vai falar da parte de ruídos, né? Nível de pressão sonora. Como que a gente faz essa medição, quais os equipamentos que a gente utiliza, como que a gente faz a medição instantânea, como que a gente faz a medição de forma integrada, para que serve o dosímetro, para que serve o medidor de nível de pressão sonora, aquele que a gente chama vulgarmente de decibelímetro, né? Então tudo isso vai ser dado para vocês, por quê? Porque é a prática do técnico, né? E por último, na nossa última aula, na quarta, a gente vai ver os instrumentos que são utilizados para que a gente possa fazer as medições das atmosferas perigosas, de ambientes confinados, de locais onde que existe uma situação de concentração de gases, de agentes nocivos à saúde dos trabalhadores, gases, poeiras, né? O que a gente precisa para estar tornando aquele ambiente adequado, ou para a gente estar bloqueando a entrada dos trabalhadores no ambiente, porque ele não está adequado. Tá? Então vocês já viram que a gama é grande, né, de instrumentos. Estudem bastante, por quê? Porque vai ser a prática de vocês, a prática instrumental. Nessa nossa primeira aula de práticas instrumentais, nós vamos falar sobre os instrumentos que nós temos para medir a parte de calor, né? A nossa aula de calor, quando a gente teve higiene 3, a gente já mostrou várias situações que a gente precisa estar verificando para que a gente possa fazer uma boa medição. Só que agora a gente vai mostrar, além disso, as melhores oportunidades que a gente pode ter num determinado local para fazer essas medições e como utilizar o equipamento de forma adequada. Tá? Primeira coisa, quando você chega num lugar, você tem que analisar o ambiente. Por quê? Porque senão você pode posicionar o equipamento de forma errada. Para isso, a gente tem que saber o que a gente vai medir, né? Que tipo de medição estão solicitando para aquele determinado local. Você pode ir para um local que não tem
nenhum tipo de fonte de calor. Então, às vezes, você não vai precisar medir sobrecarga térmica. Você vai medir, na realidade, a temperatura ambiente, né? Você vai medir a temperatura de conforto. Aí você pode utilizar um instrumento comum, onde que eu tenha só a leitura de temperatura do ambiente. Mas se a gente quer fazer, quer verificar num determinado local se o trabalhador está com uma exposição excessiva ao calor, a gente tem que fazer outras medições. E só para relembrar um pouquinho, quando a gente falou de calor, a gente falou que várias outras coisas influenciam no calor, né? Temperatura, umidade, velocidade do ar, a parte da atividade da pessoa e do calor radiante. Tudo isso vai influenciar agora na hora da gente fazer as medições, né? Então a gente tem que observar o ambiente. Primeira coisa que eu tenho que ver no ambiente é onde que eu vou posicionar meu equipamento, né? Então por quê? Porque ali a fonte de calor eu tenho que ver onde que está a fonte e onde que o trabalhador fica, para que eu possa posicionar ele direitinho, né? Outra coisa, eu tenho que verificar o ciclo de trabalho, né? Como que essa pessoa trabalha, se ela fica o tempo todo naquele determinado local, se não fica, né? Para que eu possa estar depois colocando os dados certinho, né? Porque senão eu posso ter uma série de leituras que não são adequadas para as nossas medições, né? Então, primeira coisa, verificar onde que está a fonte de calor. Verificar, segundo, onde que está o trabalhador. E posicionar o equipamento mais próximo a ele, né? Normalmente, os equipamentos são posicionados no tórax do trabalhador, perto onde que fica o tórax do trabalhador. Mas eu tenho que ver onde que está a fonte também, para que eu possa posicionar de forma adequada, né? E depois analisar o ambiente. Eu preciso, depois de posicionar o equipamento, de 25 minutos para que ele fique num determinado local que eu já escolhi, né, para que ele se estabilize com o local, para que ele absorva realmente todos os valores que são necessários para aquela medição. Então, mas antes desses 25 minutos eu já tenho que posicionar no lugar correto, porque senão eu vou ter que gastar mais 25 minutos porque eu posicionei o equipamento no lugar errado e aí depois eu não vou obter a leitura adequada. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, olhar o ambiente, verificar todo o posicionamento que existe dentro daquele local. E depois, sim, posicionar o meu equipamento. Quando eu vou posicionar o meu equipamento, eu vou deixar ele lá por 25 minutos. Aí, nesse momento, eu posso estar... porque eu vou ter que esperar esse tempo para conseguir fazer as minhas medições, aí eu posso estar conversando com o trabalhador, verificando algumas situações que são necessárias também para o meu relatório, para que eu possa depois fazer um relatório completo. Agora, vamos relembrar também o que a gente precisa ter nessa medição. Não sei se vocês se lembram, a forma que a nossa ANR, anexo 3, pede para que a gente faça as nossas medições é através do meu IBUTG. O que é o IBUTG? Índice de bulbo úmido, termômetro globo, né? E dessa forma que eu vou medir a minha sobrecarga térmica. E para isso eu preciso de ter 3 tipos de medições de 3 temperaturas diferentes. Eu tenho que medir a temperatura globo, tem que medir a temperatura de bulbo úmido e tem que medir a temperatura de bulbo seco. Mas não basta medir essas temperaturas, eu tenho que jogar isso numa fórmula, que é a fórmula do IBUTG, para que eu possa fazer o cálculo adequado para aquele determinado local. Então, se eu não tenho o instrumento adequado, se eu não sei a posição do trabalhador, se eu não sei onde está a minha fonte, eu já começo a fazer tudo errado. Eu tenho que entender o que eu vou fazer naquele ambiente para que depois eu possa começar a fazer essas leituras, né? Tudo tem que ser em função também do tipo de atividade que ele está fazendo. Isso vai influenciar, né? Nós já vimos também lá no Engenharia 3, da parte de calor, que a gente tinha lá 3 quadros, né? A gente tinha o quadro 1, o quadro 2 e o quadro 3. Né? O quadro 3 falava só de atividade. Então, eu tenho que ver o que aquele determinado trabalhador está fazendo ali naquele local, ver qual atividade, se é leve, se é pesado, se é moderada. Se eu tiver que fazer
verificar ele em relação a dois ambientes, eu vou ter que saber qual que seria a taxa de metabolismo daquele determinado local. Isso tudo na tabela 3 também falando. E aí eu vou observar aquele ambiente e vou verificar, se não tiver exatamente aquela atividade no meu quadro 3, eu vou ter que colocar por similaridade. Eu vou ter que verificar o que mais se aproxima daquele tipo de atividade. Aí eu vou lá ver quantos quilocalorias por hora tem aquela atividade. E vou deixar anotado também, né, para que eu possa fazer os cálculos de forma adequada. Aí vamos voltar um pouquinho, né? Eu falei que eu tinha 3 quadros, né? Eu falei do quadro 3, mas tem o quadro 1 e o quadro 2. Qual a diferença para eu estar utilizando um ou outro, né? Eu tenho que verificar se a atividade está acontecendo num local e o descanso está em outro. Aí se acontecer isso, eu vou utilizar o quadro 2. Agora, se eu tiver minha atividade e o descanso no mesmo local, eu vou utilizar o quadro 1. Por quê? Porque eu só tenho um ambiente, eu não vou fazer média nenhuma. Quando eu vou para o quadro 2, eu só vou fazer média. Média da taxa de metabolismo e média da taxa do IBUTG. Do IBUTG, né? Então, para que eu possa estar utilizando o quadro 2. E o quadro 1 é relativamente mais simples. Eu só vou entrar lá com o meu ciclo de trabalho e vou ver se aquela atividade é pesada, se é média ou se é leve, né? Se é moderado ou se é leve. E dessa forma eu vou encontrar lá o meu IBUTG. Eu não posso ultrapassar aquele limite que está lá na tabela. Se eu ultrapassar, aquele ambiente está insalubre, né? Se estiver abaixo, está salubre. Então, eu vou procurar sempre verificar o que está acontecendo no ambiente para que eu possa comparar de forma correta. É a mesma coisa de um exame médico. Eu tenho que fazer o exame médico, vai lá dar um valor e eu tenho que ter dados para comparar. As nossas tabelas são esses dados. É a forma que eu tenho para medir e depois ver se aquele ambiente está ok ou não, se ele está adequado para que o trabalho seja feito. Se não, aquele trabalhador com certeza rapidamente ou com um certo tempo depois ele vai ficar doente. O organismo dele não vai aguentar aquela determinada atividade que ele está fazendo e vai ser afastado ou ficar doente parcialmente, né? De forma que ele tenha que ser afastado durante um período e depois retorna. Mas ele pode, se continuar naquele ambiente, ficar numa situação inadequada. E o calor, gente, pode, numa situação extrema, levar até a morte, né? Então a gente tem que controlar isso para que não chegue a esse ponto. A gente tem que fazer de tudo para que aquele ambiente seja mais adequado para aquele trabalhador. Tá ok? Agora, eu falei que eu teria que fazer 3 leituras, né? 3 leituras de temperatura de globo, temperatura de bulbo úmido e temperatura de bulbo seco. Eu preciso de 3 termômetros para isso, né? Então, eu tenho que ter noção que o meu equipamento tem que ter esses 3 termômetros, né? O globo é